Bom dia, pessoal. Eu sou o John Min, eu sou coordenador executivo da Aliança Procomex, em cujo nome eu quero dar as boas-vindas a este evento sobre o módulo CCT Importação Aérea. Quero agradecer especialmente à Receita Federal por se disponibilizar a responder perguntas sobre esse novo e importante sistema. Eu quero agradecer especialmente o subsecretário Dr. Jackson Corbari, a coordenadora da Coana, a doutora Mirella, e ao Alessandro Zambrano, que vão fazer a abertura desse evento. Então, doutor Jackson, sem mais delongas, porque temos muitas perguntas, recebemos as perguntas e organizamos elas por tópicos, e vamos apresentar a pergunta e as pessoas, os profissionais da Receita irão responder as perguntas. E é importante dizer que esse vídeo está sendo gravado, vai estar disponibilizado no YouTube, onde vocês também poderão encontrar os web dialogues anteriores sobre o mesmo tema. Tá? Sem mais delongas, doutor Jackson, por favor. Bom dia, John. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Esse evento ele é extremamente importante para um fato que talvez seja o mais relevante dos últimos tempos em relação ao avanço do Portal Único de Comércio Exterior, que é o controle de carga e trânsito importação. Nós colocamos o primeiro módulo, agora o módulo aéreo, depois teremos o módulo terrestre e o módulo aquaviário em funcionamento. E o controle de carga e trânsito, ele é a espinha dorsal do controle de carga. Todos os eventos acontecem utilizando o controle de carga, seja uma importação, uma admissão temporária, algum outro regime aduaneiro, uma reexportação. Ele acaba norteando o que nós estamos fazendo em termos de evolução de controle de comércio exterior. E há uma série de novidades em relação a esse novo controle. Ele tem uma visão muito mais avançada, muito mais moderna do que é o Syscomex Carga hoje, claro que infinitamente mais do que é o Mantra, já seguindo os paradigmas internacionais em relação ao controle e facilitando, tirando as restrições que se há, esses impedimentos, esses bloqueios. A ideia é que, dentro dessa nossa visão nova de gestão de riscos, que a gente dê mais fluidez à carga. A carga vai depender agora muito mais do setor privado do que propriamente do setor público. Uma das coisas que nós vamos estender em relação aos demais controles é essa questão da carga ter que necessariamente parar em algum lugar. Hoje em dia, no CCT aéreo, há transferência de carga. A figura do depositário, tal qual existe hoje, ela vai ter que mudar. Nós vamos ter um fluxo, esperamos que seja um fluxo rápido e contínuo. Não um fluxo que dependa de uma parada de carga. A possibilidade que a do INPE nos traz em relação à antecipação da gestão de riscos e a antecipação do seu registro, ela tem que estar acompanhada dessa possibilidade de a carga se fluir quando ela chega. Evidentemente, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, fazendo as verificações necessárias, que é a nossa função, mas dentro de paradigmas novos, dando importância ao que realmente é importante. Essa é a grande visão da gestão de riscos.
essa possibilidade, nós fazemos escolhas inteligentes, escolhas que têm mais eficácia nas seleções. Nós temos estatísticas em relação a isso. Já ao longo desse tempo, ao longo do que a gente vem trabalhando nos últimos anos, é bastante claro, está bastante clara essa evolução e os ganhos, né? Os ganhos para o setor privado e os ganhos para o setor público. É um jogo de ganha-ganha, é uma parceria que cada vez cresce mais em relação às atividades da aduana. Nós temos aí algumas novidades para o futuro e essa parceria ela vai se aprofundar cada vez mais. Nós temos que ter essa responsabilidade compartilhada justamente para a gente ter ganhos positivos para ambos os lados. Eu só queria agradecer a todos e deixo aí com a equipe técnica e parabenizo o João Luiz Lucas Sobrinho, que é o nosso gestor do processo, né, durante anos aí firmemente manteve o trabalho contínuo e persistente para que a gente chegasse nesse resultado. Obrigado a todos. Boa reunião. Obrigado, Jackson. Doutora Mirella, por favor. Bom dia a todos, né? Como o Jackson disse, parabenizar a equipe que não manteve-se firme aí para que isso fosse colocado no ar. O ano passado, 2022, nós tivemos nesse modal 20 bilhões de exportação e 46 bilhões de importação. E a estimativa é que esse número dobre agora com esse novo sistema, né? Que a gente ganhe em relação a tempo, como o Jackson disse, e de transparência nessas informações. Então, o país ganha muito com isso e todos os envolvidos aí no setor privado e no setor público. Então, é muito importante parabenizar e desejo também a todos vocês uma boa reunião. Obrigado, doutora Mirella. Zambrano, por favor. Muito obrigado, John. Bom dia, John, bom dia a todos. Cumprimento aqui a nossa subsecretária, nossa coordenadora geral, especialmente a equipe do projeto, né, pelo trabalho extraordinário que vem realizando desde 2018. Eu me lembro a primeira reunião que a gente teve já para apresentar os primeiros achados, os primeiros objetivos desse projeto. Na época, nosso subsecretário era o coordenador geral da Coana e ele passou as diretrizes baseadas naqueles diretrizes muito parecidas, né, com aquelas que a gente vem conversando ao longo dos últimos anos, nessa ampla reforma do comércio exterior brasileiro que a gente vem promovendo, né, baseado em princípios, melhores práticas internacionais e aquelas diretrizes de informações antecipadas, de documentos que já nasciam eletronicamente, de transparência em relação à própria responsabilidade e funcionalidades a cargo de cada interveniente, a autonomia para poder realizar suas ações no momento que já tem a informação disponível, sem depender da informação sendo prestada por um outro interveniente, a inteligência de atuação da aduana, da fiscalização, no sentido de atuar sobre aquelas cargas ou sobre aquelas operações que oferecessem algum grau de risco, né, para a nossa sociedade, enquanto facilitar o comércio internacional legítimo. Tudo isso era muito bonito de se ver, de se ouvir, mas trazia uma certa ansiedade e apreensão. Poxa, será que nós conseguiremos avançar tanto? Estávamos numa realidade um pouco diferente naquela época. E agora, passado alguns anos, a gente tem a alegria de estar vivendo esse momento, né, praticamente 2 semanas antes da implantação nacional do novo sistema de controle de carga e trânsito para o modal aéreo, que, como a Mirella bem comentou, né, tem um potencial aí de expectativa do setor de dobrar o fluxo de cargas aéreas aí em 1 a 2 anos, né, da implementação do sistema agora. Então, o que a gente está vendo a cada nova implementação
né, do programa Portal Único de Comércio Exterior, é que a gente vem melhorando o ambiente de negócios, vem trazendo uma atuação mais inteligente, mas isso tudo tem sido possível graças ao empenho de pessoas como as que aqui estão envolvidas, né? Tenho certeza que dos mais de 300 participantes aqui, uma parte significativa deles tiveram a oportunidade de fazer sugestões, de fazer críticas, de colaborar com a construção dessas soluções. E eu não canso de dizer que esse, sem dúvida alguma, é um dos principais fatores de sucesso, né, das implementações que a gente vem conseguido alcançar nesses últimos anos, né, e que ainda temos algumas importantes pela frente, alguns desafios importantes pela frente. Então, de fato, a gente precisa fortalecer cada vez mais essa aproximação e esse diálogo entre setor público e privado. Nesse sentido, aproveito para agradecer também ao Procomex, ao John, à Márcia, por estarem promovendo mais esse debate, mais essa oportunidade. Um momento tão oportuno, é um momento de tirar as últimas dúvidas para que todos estejamos preparados para o dia 2 de agosto, né, quando teremos a implantação nacional aqui do sistema. Mas eu queria parabenizar aí o João e a equipe, né, o Eide, o Rafael, o Moura, a Luciana, que todos vocês conhecem, e tantos outros, né, que a gente procurou buscar a colaboração e que se empenharam nesses últimos anos para garantir que o sistema ficasse pronto e com uma capacidade de simplificar a operacionalização, né, por parte dos intervenientes privados, como que a gente tem visto. Né? A gente tem, desde janeiro deste ano, o sistema implementado no ambiente de treinamento para teste das empresas, já nossa versão praticamente final, né? Já desde 2021, que a gente tem a manifestação aérea com esse modelo de dados internacional do Cargo XML, que está alçando o Brasil mais uma vez, né, num patamar de admiração internacional pelo que a gente vem fazendo. Né? Então, são muitos pontos positivos que eu estou aqui compartilhando e comemorando com vocês, né, porque há tanto a gente tinha essa expectativa, né, de evolução do comércio exterior, e a gente tem visto aí nesses últimos anos até estudos de impacto econômico que demonstram o quanto a gente tem promovido a competitividade das empresas. Né? Ano após ano, o Brasil tem aumentado a sua corrente de comércio, ultrapassamos a marca de 600 bilhões de dólares no ano passado, e não foi por acaso. Né? Já temos subido nossa participação no comércio internacional como um todo, né? E, sem dúvida alguma, tem sido fruto dessa colaboração, dessa parceria entre o setor público e o privado, e desse comprometimento e dessa coragem, né, das pessoas que estão por trás, né, e à frente, né, dessa reforma. Né? E aqui eu não podia deixar de mencionar, né, quando eu trabalho há mais de 10 anos já na aduana, e nos primeiros anos a gente via muita reclamação, muito desejo de melhora, de evolução, e a Receita Federal sendo vista muitas vezes como culpada por uma burocracia que pesava demais para o setor. E agora a gente tem visto um feedback muito positivo e um reconhecimento, né, a essa nova cultura que nos últimos 5 a 10 anos vem sendo implementada de forma constante, né, e que aqui cabe uma valorização, né, à alta administração da Receita Federal, e aqui representada pelo nosso subsecretário Jackson, porque há mudanças culturais como essa que vem sendo implementada que precisam ser feitas de cima para baixo, né, e a gente vem conduzindo isso de forma que traz grande orgulho e admiração para todos nós. Então, deixo aqui meus parabéns novamente para a equipe e o nosso compromisso, né, de colaborar de continuar evoluindo, né, os processos de comércio exterior. E um último recado para todos aqueles que estão nos ouvindo e se preparando para o dia 2 de agosto. Né? Não esqueçam que, além do sistema, nós temos as pessoas envolvidas com a operação, com o dia a dia.
e essas pessoas têm que se familiarizar também, têm que ser treinadas, têm que compreender, né, como que vão realizar esse mesmo dia a dia de hoje, nessa nova realidade, no novo processo, no novo modelo de negócio que está sendo implementado, né, que vai exigir ações e adaptações de todos nós, mas sem dúvida alguma, para que a gente possa vislumbrar um horizonte cada vez mais adequado, né, para a capacidade, para o potencial brasileiro, que eu tenho certeza que, como a Mirela disse, a gente vai ver aí o fluxo de cargas dobrando, investimento externo significativo, né? Então, é um momento de comemoração, mas é um momento de grande responsabilidade, né? De estar atento, preparado, tanto em termos de sistema, mas também em termos da equipe para operacionalizar o dia a dia. Então, muito obrigado, John. Eu desejo uma ótima reunião a todos, estou aqui à disposição e novamente aqui um agradecimento aí ao João, que vem liderando esse processo desde 2018 e fazendo um trabalho extraordinário. Muito obrigado, Zambrano. Vou falar em João. João, você pode nos contar, você e o Marcos Eide podem nos contar como está sendo o piloto em Vitória? Opa, sim, John, bom dia a todos aí. Primeiramente, queria agradecer as palavras aí do Jackson, da Mirela e do Zambrano em relação à equipe. Muito obrigado aí pelo reconhecimento e também pelo apoio de sempre, né? Sempre que necessitamos temos algum problema, recorremos a vocês prontamente nos atendem, nos dão ajuda, força, enfim. E chegamos até aqui porque é um trabalho de equipe de verdade, com todos nós aí, do nosso subsecretário, passando aqui pela nossa equipe, o SERPRO, todo mundo junto aí nessa empreitada aí, né? E temos certeza aí que vamos ter sucesso aí, estamos bem confiantes aí do sucesso da implantação no dia 2. Bom, Ed, se quiser comentar alguma coisa, senão a gente pode passar depois para falar inicialmente, respondendo a pergunta do John sobre o piloto, né? Passar para o pessoal aí a nossa impressão aí, a percepção de tudo que aconteceu no piloto aí. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o apoio aí da Procomex para esse evento, que, como o Jackson comentou, ressaltou, é de importantíssima relevância com relação ao lançamento do CCT. E agradeço também as palavras aí de apoio aí do subsecretário, da coordenadora, do Zambrano. E eu acho que vamos por que interessa, né, João? Assim, a gente acompanhou assim, o piloto de Vitória em loco, o Rafael acompanhou de forma remota, mas nós vimos assim vários pontos de bastante relevância, bastante importância, que aí, a partir de agora, a gente gostaria de ressaltar com vocês, né? Quer começar com os pontos ou eu já posso listar algum mais importante, assim, relevante? Tá, primeiro, Ed, queria só pontuar aí, o Rafael também da Cotec está conosco aqui presente, também tem feito um trabalho sensacional no projeto ele ficou aqui enquanto nós estivemos lá em Vitória, né, no piloto, ele ficou aqui fazendo reuniões com os intervenientes, tirando dúvidas aí dos diversos pontos aí do sistema. Então, realmente é o trabalho de equipe. A equipe é enxuta aí, mas a gente tenta responder aí na medida do possível as dúvidas, enfim. E agora vamos falar um pouquinho da semana passada, né? O sistema foi aberto, na verdade, no sábado, né? E oficialmente ele foi divulgado que seria aberto no domingo, mas o SERPRO se antecipou para testar o ambiente e abriu no sábado. E, para nossa surpresa, já 2 agentes de carga manifestaram no próprio sábado à noite com sucesso, o que foi bem interessante para a gente. No domingo, né, esse piloto, que tratava-se de uma viagem, de um voo partindo de Miami para Vitória, é um cargueiro da Latam, ele só ia fazer essa pernada, vamos dizer assim, porque é o que nos ajudaria a trabalhar com uma quantidade menor de cargas e testar o ambiente. E recebemos aí com muita satisfação o resultado desse piloto, né? Mas os problemas que nós antecipamos, alguns não, assim, a maioria não ocorreu dos problemas no que diz respeito ao sistema. No entanto, eu queria já de antemão chamar a atenção para um ponto que eu acho bem relevante, pessoal, que é o seguinte:
Nós aqui, nas lives aqui, realizadas pelo Procomex, nós deixamos registrado a importância, pessoal, da participação dos importadores, né, no processo. E qual é essa participação? Muitos que talvez tenham participado das anteriores vão lembrar que nós pontuamos da importância dos importadores, ao contratarem um agente de carga para manifestar sua carga, né, no CCT, que eles deveriam verificar se esses agentes de carga estão preparados, né, para o lançamento. E o teste seria muito simples, era o agente de carga no ambiente de treinamento do CCT, que já está disponibilizado desde 15 de janeiro, informar uma carga, consignar essa carga a um importador e o importador, com seu certificado digital, entrar no CCT e verificar se realmente essa carga estava lá, avaliar e ficar tranquilo. Pois bem, o que aconteceu? Conforme nós prevíamos, tivemos em torno de 15 agentes de carga nesse voo aí de Miami, na semana passada, sendo que mais da metade informou fora do prazo, tá? Lembrando que a Receita Federal, vamos dizer assim, abriu mão do prazo das 4 horas de antecedência até 180 dias a contar de 1º de julho, né, para fins de penalidade pecuniária, porém mantivemos os bloqueios e tal, mas ainda assim os agentes de carga informaram fora do prazo. E tivemos um caso que eu considero bastante relevante de pontuar aqui, que foi um determinado agente de carga só foi manifestar o house 4 dias depois da chegada da viagem, tá? Do voo. Ou seja, descobrimos que ele não estava sequer cadastrado no cadastro de intervenientes, e isso fez com que a carga ficasse parada, e ele conseguiu resolver a questão do cadastro, mas a coisa poderia ter sido bem pior. A carga poderia ficar lá parada por um tempo demasiadamente longo, e não preciso mencionar os prejuízos que isso envolve. Então, já queria iniciar o nosso contato aqui, deixando mais uma vez esse aviso para os importadores, né, que procurem os seus agentes de carga, para que no dia 2 não aconteça o que aconteceu semana passada e o que a gente já vem alertando há algum tempo. Entrem, façam o teste, é muito simples, né? Se o agente de carga está preparado, ele faz isso em minutos, de informar uma carga no sistema, bastando colocar o CNPJ do importador, e o importador pode, entrando no CCT, já que ele é o consignatário da carga, ele pode visualizar essa carga, e aí ele verificar. É a melhor forma de vocês, importadores, reduzirem a probabilidade de problemas no dia 2 aí em diante, tá? E aos agentes de carga que estão atrasados, temos aí ainda alguns que precisem, eles ainda têm tempo. Existem empresas no mercado que em poucos dias conseguem resolver o problema de adequar o sistema deles e transmitir para o CCT, né? Temos várias empresas de TI que estão fazendo isso no mercado, só peço que tomem cuidado, porque existem empresas que estão lá na frente, que estão bem à frente aí de conhecimento do CCT. Então, se forem contratar uma dessas empresas, peçam também agentes de carga, que eles demonstrem a vocês se realmente eles já têm outros clientes que estão transmitindo. Isso é muito importante, porque esses que estão, vamos dizer assim, atrasados, né, não tem uma segunda chance. Se pegarem uma empresa que diz que está funcionando no CCT e não está, quando chegar no dia 2, que nós estamos há poucos dias, pode ter fortemente seu negócio impactado. Ok? Eu agora vou passar a palavra para o Ed aqui, e se você quiser ressaltar os pontos aí do nosso piloto lá na semana passada, por favor. Sim, o João já destacou a questão da manifestação, né? E aí, outro ponto assim, de destaque seria logo após a manifestação, quando as cargas já foram recepcionadas pelo depositário, e aí nós vimos dificuldade com relação à retirada dessa carga em trânsito aduaneiro para a zona secundária. Lá, a característica de Vitória é que ele tem vários recintos aduaneiros no entorno lá da região, então o deslocamento é rápido. E o que aconteceu? Já no dia seguinte da chegada, as primeiras DTAs foram tentadas no registro, mas assim, a gente verificou que faltou uma orientação por parte da equipe de pequenas alterações que foram efetuadas na parte de solicitação da DTA. Tá? Então, questões com relação a
tratamento de carga na origem vai ser armazenamento, questão da indicação do RA de origem, que antes era colocava como vazio por se tratar de carga pátio, agora é obrigatoriamente necessário a indicação do RA de origem. A questão do house, que é um documento de vinculação da carga, tem que ser um house não IATA, porque para o CCT, todos os houses que são manifestados, eles são gravados como house não IATA, tá? no sistema legado. Outra questão muito importante é a questão de verificar se a rota agora com origem no recinto aduaneiro, ele também está cadastrado, né? Então, são vários pontos, assim, pequenos que realmente passou batido na fase lá de testes, mas que o manual do CCT já está atualizado. Então, é importante que vocês busquem essa atualização agora do manual, ele está divulgado na página da Receita Federal, nos manuais aduaneiros de importação. Tá? Então, essa orientação consta lá, verifiquem todo o passo a passo, ela já consta com essas modificações que nós verificamos as dificuldades, principalmente dos importadores, dos beneficiários de trânsito. Também vimos também algumas questões referentes à unidade de chegada, quais seriam os procedimentos, então ficou bem mais claro, assim, todas as etapas que nós vimos de dificuldade, colocamos lá e redigimos, assim, passo a passo no nosso manual. Tá? Em relação a documento de saída DI, aconteceu... É importante ressaltar uma questão, gente, que em menos de 2 horas após a informação de chegada da aeronave, todas as cargas já estavam, claro, aquelas que foram manifestadas, é claro, pelos agentes de carga também, elas estavam disponíveis, né, para registro de DI ou DTA. Menos de 2 horas, sem nenhum bloqueio. Houve o bloqueio de atraso por conta da Latam, que teve um problema nessa primeira manifestação, um problema interno da Latam, e aí eles informaram fora do prazo, mas isso não prejudicou esse piloto, porque imediatamente após a informação de chegada, a alfândega de Vitória baixou os bloqueios todos por prazo, né? E o fluxo seguiu sem nenhum prejuízo. E aí, por menos de 2 horas, todas as cargas já estavam recepcionadas pelo depositário e prontas para registro de DI ou DTA. Uhum. E aí o registro de DI, para nossa surpresa, aconteceu 2 dias depois da chegada, né? Apesar da disponibilidade já estar 2 horas depois da chegada do voo, mas só 2 dias depois é que foi registrada a primeira DI e foi feita a primeira entrega da carga pelo CCT Importação. Então, foi uma experiência bastante assim, boa, assim, uma expectativa muito boa, que foi que nós conseguimos implantar esse sistema com todas as integrações funcionando, né? Ainda estamos trabalhando com alguns relatos. O segundo voo de Vitória chegou nessa última segunda-feira, e aí estamos também verificando algumas ocorrências que tiveram nesse segundo voo. Mas, assim, é muito importante essa experiência do piloto para que nós possamos realmente ter uma noção dos problemas que vamos enfrentar quando da virada da chave, né? E o máximo que nós pudermos identificar de problemas, tentar mitigar para que no dia 2, quando tiver uma implantação no Brasil inteiro, não haja comprometimento no fluxo da carga, né, de entrada e saída. Nós passamos por cenários que a gente considera cenários principais, ou seja, houve a manifestação, a informação de chegada, a manifestação da carga e da viagem, a informação de chegada, recepção das cargas, foram vinculadas a DI e DTA, ok? E essas cargas, no caso de DI, foram desembaraçadas e entregues. As cargas em DTA saíram depois dessa questão que o Wade pontuou aqui, mas logo em seguida foi tudo resolvido, que os transportadores lá conseguiram resolver essa questão de preenchimento da DTA. Rapidamente começaram a registrar várias DTAs e elas foram saindo normalmente, tá? E a DI entregue. Ou seja, são fluxos principais que nós realizamos, né? Claro que não são todos, é óbvio, mas são fluxos importantes que nós conseguimos realizar com sucesso, que nos deixou bastante tranquilos e contentes assim pelo que nós vimos, tá? O depositário chegou a fazer apropriação de DSIC ao conhecimento, que é uma novidade, né? Hoje só a Receita Federal realiza esse procedimento, e aí é menos uma tarefa que nós tiramos da Receita Federal, né? Para que o fluxo
consiga ocorrer de forma mais célere, né? E deixando claro que os próprios colegas da Receita Federal lá em Vitória puderam visualizar essa viagem mesmo antes da chegada, ou seja, já iniciaram um trabalho de gerenciamento de risco, né? Nos moldes determinados aí, estabelecidos lá em 2018 pelo nosso subsecretário Jackson. Então, ou seja, fomentamos a celeridade no sentido de dar informação antecipada e, ao mesmo tempo, garantimos o controle aduaneiro aí com segurança. E só registrar, né, que nenhuma dessas cargas teve indisponibilidade, ou seja, bloqueio gerado, então foi um fluxo bem limpo e com visualização e controle por parte da aduana em todas as etapas do movimento. Então, nós verificamos também os eventos que iam sendo registrados no sistema e eles estavam sendo encaminhados para o gerenciamento de riscos de forma correta. Tá? Então, conseguimos sim implantar o fluxo sem nenhuma interrupção, sem disponibilidade por conta do sistema, e também verificamos que essas informações estão sendo devidamente monitoradas pelo gerenciamento de risco. Então, cumprimos assim com as premissas iniciais do projeto, né? Então, isso é um ponto de satisfação muito grande assim, da implantação. Isso aí. Mais alguma coisa com relação a isso? Ou a gente pode iniciar as perguntas aí, responder a perguntas? Você ainda queria acrescentar algo? Não, creio que, assim, principais alertas, acho que a gente já passou, o manual está atualizado, consultem lá o manual do CCT aéreo, tá? A IN também está publicada, a portaria 127 da COANA também está publicada, consultem, vejam lá a base normativa, para que no dia 2 esteja tudo tranquilo, assim, para tanto questões de sistema, pelo manual, e como as questões legais por conta dos dois normativos que foram publicados. Então, obrigado, João Luiz e Wade, por compartilhar conosco como foi a experiência de implantação desse piloto. Tá? Acho que traz mensagens muito importantes para quem vai ter que começar a utilizá-lo definitivamente no dia 2. Né? Então, mais uma vez, nós recolhemos as perguntas que foram nos enviadas, foram mais de 200 perguntas, e compilamos muitas repetitivas, obviamente. Então, nós organizamos essas perguntas, a Márcia vai fazer as perguntas e o João Luiz Luca, o Marcos Eide e o Rafael Dias vão responder as perguntas, ok? E aquelas perguntas que não forem respondidas ou que surgirem ao longo desse diálogo, por favor, façam no chat, nós vamos registrá-los, encaminhá-los à equipe e, obviamente, esperar que eles nos respondam e, uma vez tendo a resposta, serão postados no nosso site, no site do Procomex. E só lembrando que essa já é o terceiro Web Dialogue sobre o CCT, o primeiro foi no dia 16 de maio e o segundo foi no dia 18 de maio. Tá? Então, por favor, se tiverem dúvidas, também consultem essas duas apresentações que estão no YouTube. Vocês podem entrar no YouTube do Procomex e procurar lá por essas apresentações. Então, sem mais delongas, Márcia, a palavra está contigo. Obrigada, John. Bom dia a todos. Vou compartilhar, então, uma apresentação que tem com as perguntas, né? Nós, como o John falou, nós harmonizamos, né? E dividimos por temas, né? Então, são 14 temas aqui, e no total são 42 perguntas, né? As perguntas que, no sentido, qual a diferença de CCT com mantra, quais são os benefícios, todas essas perguntas, elas já foram respondidas nos web dialogues anteriores, como o John falou, né? Então, nós focamos aqui em perguntas adicionais, né? Pontos que não foram ainda tratados. Iniciando... havia algumas perguntas sobre o orientativo, né? E de João, vocês já falaram do manual, né? Teria quais as fontes de informação para o pessoal? Além do manual já mencionado, que acho que é a fonte principal de informação, temos também a IN do CCT, 2143, e foi editada também uma portaria COANA, para complementar as orientações. Tudo isso já consta lá
no Syscomex lá, GovBR lá. E, bem, eu acho que é isso aí, né, Eide? As fontes principais são essas aí, né? Sim, aí eu vou colar aqui no chat o endereço da instrução normativa, ela está publicada, foi publicada no Diário Oficial no dia 16/3, 16/6, tá? Ela se encontra disponível no Normas Receita Federal, no CIJUT da Receita, e a portaria COANA 127 também ela está disponível. Então, entrando no CIJUT da Receita Federal, no sistema Normas, vocês conseguem ter acesso a essas orientações. Com relação a vídeo explicativo, né, nós já temos aí alguns aí, o John acabou de mencionar os anteriores aqui do Procomex, que já constam do YouTube, eu acho que também é uma boa fonte de informação. É verdade. Letícia, você pode colocar no chat? Então, nós fizemos dois, né? Um no dia 16, focado para os agentes de carga, né? E no dia 18 de maio, para importadores e despachantes. Então, os links estarão aí no chat para vocês. Bom, o próximo tema é acesso e consulta do agente de carga, né? João e Eide, eu vou já deixar as perguntas aqui todas de cada tema para a gente ganhar tempo, tá bom? A primeira questão é retorno da API de consultas do manifesto. Então, houve um retorno que fala acesso não autorizado, usuário autenticado não possui permissão para acessar o recurso, né? Para certificado digital de agente de carga com acesso à consulta de conhecimento de carga pela API. Em tela, todas as informações ficam disponíveis para o mesmo certificado. Não será possível extrair as informações pela API, nesse caso, ou é alguma instabilidade do ambiente de treinamento? Eide, quer responder essa aí, Eide? Com relação ao retorno da API, acesso não autorizado, assim, a API, ela tem serviço por um agente de carga, ele está acessível, sim. Então, se o usuário entrou com o certificado digital de agente de carga, ele teria que ter pela API as mesmas informações que ele consulta em tela. Tá? Então, eu entendo que ele tentou, tanto pelo serviço GET lá do Consulta Conhecimento, e se ele teve esse retorno de acesso não autorizado, verificar quais foram as autenticações que ele utilizou para acessar o serviço da API do CCT, tem as informações lá na documentação disponível, né? E, em princípio, todas as informações disponíveis em serviço, em tela, ele consegue acessar em serviço também. Então, o que a gente sugere, confirmar novamente todos os endereços, todos os endpoints que ele acessou, verificar o protocolo de retorno da mensagem do serviço. Aí, se realmente persistir esse erro, é uma questão de abrir o chamado ao CEA para verificação. E o principal é que nessa abertura de chamada é colocar o protocolo de retorno com as informações para que facilite aí a identificação do problema junto ao SERPO e até mesmo quando chegam para a gente o problema para que a gente possa identificar. Mas é fundamental esse protocolo de retorno aí do arquivo, do processamento do arquivo. Certo. A questão 5, a consulta de cargas de viagem ou voo no portal único será limitada somente ao responsável da empresa, pois no site de treinamento não estamos conseguindo consultar as outras companhias aéreas e a gente de carga não consegue consultar master AWB da companhia, diferente do mantra que a consulta é livre. No CCT, nós implementamos a questão da visualização das informações pelo responsável por essa informação, então ela não vai estar aberta para todos os intervenientes da carga. Então, se o responsável pela informação da viagem ou do master do B é uma companhia aérea, ela terá o acesso a essas informações. Com relação ao master sem identificação de consignatário, eu entendo que, João, agora me ajuda, essa visualização já está aberta para todos os agentes de carga, ou ela vai ser implementada só para o dia 2? A questão toda que envolve a questão do master é porque o master, ele, apesar de a gente
nós temos sugerido, ele não ser impeditivo, ou seja, não existe um bloqueio do master pela falta de consignatário, ele prejudica justamente o trabalho dos agentes de carga, porque todas as companhias aéreas, elas sabem, né, praticamente em 100% dos casos, quem é o seu cliente, no caso, o agente de carga. Então, por que não informar o consignatário lá de forma que facilite que o agente de carga possa visualizar essa carga, não é? Porque no momento que ele deixa sem informação do consignatário, prejudica justamente essa visão do agente de carga. Então, já de uns meses para cá, os agentes de carga já têm, como é que se diz, pressionado as companhias aéreas para que informem, porque elas têm, a gente já levantou, as companhias aéreas possuem informação. Então, por que não colocar justamente para preservar a confidencialidade dos dados do master? Porque aí só o cliente dela, o agente de carga, vai poder visualizar. E isso é um norte, é uma premissa do CCT. Só pode visualizar a carga aqueles que têm interesse. O que acontece hoje no Mantra, no CCT, não mais vai acontecer. Ou seja, você com o número tão somente do conhecimento, você não terá acesso total às informações do conhecimento, entendeu? Então, quem vai ter acesso é o consignatário da carga, é o emissor do conhecimento, né? Não é isso? Ou seja, o depositário por ocasião da recepção da carga, enfim, não tem mais aquela visão aberta que tem hoje no Mantra. Excelente, obrigada. Podemos ir para o próximo tema, João e Eide? Sim. Ainda sobre acesso e consulta do agente de carga, no perfil agente de carga via API, a gente, com o CNPJ que manifestou a carga, faltam informações na aba viagem, aba histórico e avarias. Na aba viagem... não consta a questão de avaria, ele tem que consultar em tela a recepções, existe lá gerenciar cargas, recepções, e lá ele recebe as informações da avaria da carga, ele pode visualizar as informações da avaria da carga. Uhum. E aí, João, eu acho que vale a complementação de que essa avaria ela vai estar na consulta resumida do conhecimento, mas aberta para todos os perfis, né? Exato. Aí seria interessante a gente de carga tentar fazer essa consulta conjugada, tanto da consulta via API, do conhecimento de carga detalhada, como a consulta resumida. E aí a informações de viagem e histórico, ela ainda não está presente em nenhuma das duas consultas, somente em tela. Sim. E como cadastrar terceiros para efetivação? Assim, eu entendo que seria representação de terceiros, né? Então, a orientação consta lá no manual do CCT aéreo. Existem, tela a tela, o representante da empresa cadastrado, representante legal da empresa, ele é cadastrado como responsável para fazer essas representações no CCT, no cadastro de intervenientes, para atuar no CCT importação. Então, existe a tela de acesso no CADINT, tá? E ele pode fazer a representação tanto para funcionário da empresa, como para uma terceira empresa, tá? Para representação que a gente fala indireta, que é CNPJ e CNPJ. As orientações constam lá com todos os detalhes no manual, então consultem lá o manual para mais orientações sobre esse cadastro. Obrigada, Eide. O próximo tema é acesso e consulta do transportador terrestre. Como fica a utilização do módulo CCT para a consulta das informações por transportadoras de carga, já que não será mais possível utilizar o Mantra para as consultas das informações que os importadores lançam? Justamente para atender na última atualização do CCT, nós disponibilizamos uma consulta, né, uma consulta por serviço aberta a todos os perfis, né, do portal. Ou seja, mediante essa consulta por serviço, eu quero frisar, não existe esse tipo de consulta em tela. Então, os transportadores terrestres, entre todos os perfis, esse transportador terrestre poderá, mediante o número, a identificação do conhecimento, ele poderá realizar essa consulta e obter informações, vamos dizer assim, estratégicas, básicas para ele. Ele não terá acesso a todas as informações do conhecimento, mas as informações necessárias para que ele possa registrar a declaração de trânsito aduaneiro, inclusive avarias.
como o Wade falou anteriormente. Peso, volume, ele não vai ter acesso a valor de frete, ele não vai ter acesso ao consignatário, mas as informações relativas a se a carga é perigosa ou não, então essas informações ele terá, mediante justamente essa consulta. Foi um pleito trazido por eles, né, e que nós atendemos nessa última versão do CCT. O próximo tema é acesso e consulta do importador, despachante aduaneiro, né? Várias perguntas, um número muito grande. Quais são as obrigações do importador, despachante aduaneiro no módulo CCT, né? Perguntas quais são os impactos do despachante aduaneiro para o importador. Eu acho assim, a cautela principal, assim, o trabalho principal do importador, do despachante aduaneiro, é ele ter o cuidado de, ao essa carga ser manifestada, ele ir verificar com antecedência, antes da chegada, lembrando que vai ter esse prazo aí para voos longos de 4 horas, que ele possa acessar essa informação, né, de forma zelosa, para verificar, está tudo conforme nós compramos, conforme nós providenciamos o embarque? Sim, ok. Então, não, inseriram um frete aqui errado. Então, ele pode imediatamente entrar em contato com o agente de carga e solicitar essa retificação antes mesmo desse voo, dessa viagem chegar ao Brasil. Isso daí vai fazer com que a carga não fique parada, não prejudique o gerenciamento de risco e ela consiga fluir de forma muito melhor. Então, assim, o que eu sempre digo, a antecipação é a melhor coisa. Olhou, verificou, está tudo ok, pronto, o registro da ADI vai ser muito rápido. Essa carga estando recepcionada, ele imediatamente, o despachante aduaneiro vai fazer o registro da ADI, lembrando que ele praticamente não mudou nada em relação ao que ele faz hoje, o trabalho que o despachante aduaneiro faz hoje em relação ao registro DI. Vai ter o número do termo, todas as informações lá, e isso vai facilitar muito o trabalho dele. Mas basicamente é isso. Eu diria que a obrigação dele, lógico, que é a mesma de hoje de registrar o despacho aduaneiro, mas assim, essa questão dele antecipar, né, a consulta no sistema para verificar se está tudo ok, eu acho determinante para o sucesso, para que essa carga saia o mais rápido possível e diminua os problemas no decorrer do fluxo. E o importador e despachante necessitam providenciar alguma habilitação para acesso ao módulo CCT ou somente os transportadores e agentes de cargas? Então, o importador e despachante aduaneiro que já possuem acesso ao portal, eles não precisam de nenhuma outra habilitação especial para acesso ao CCT importação. O CCT importação aéreo, ele só foi foram criadas atuações específicas para transportador aéreo, agente de cargas e exatas, que hoje no Mantra, o agente de carga, ele se esconde atrás da função do transportador aéreo, que seria a parte de desconsolidação que o transportador aéreo realiza no Mantra hoje. Tá? Então, a única alteração do CCT foi justamente trazer a importância desses 3 atores no processo de importação, sendo que despachante aduaneiro e importador, que já possuem habilitação, não necessitam de nenhuma outra providência. Então, se eles entrarem no menu do CCT Importação, fizer a consulta da carga em que ele consta como consignatário ou representante consignatário, ele vai ter todos os acessos a informações de forma prévia, antecipada, antes da chegada da viagem, né? Com relação ao contrato que ele firmou para trazer essa carga do exterior para cá. E eu acho que a pergunta 11 já foi respondida pelo Wade, né, Márcia? Porque ele pergunta como vai funcionar o acesso ao detalhe, ou seja, aquele importador que conste como consignatário da carga, né, de um conhecimento, ele terá imediatamente o acesso a todos os detalhes dessa carga, né, mediante o próprio importador ou o seu despachante, o despachante aduaneiro que o represente. Excelente. Ainda sobre esse mesmo tema, a previsão de disponibilização de API para detalhadas no perfil do importador despachante? Pois é, previsão nós temos, consta dos nossos itens de backlog, esse serviço hoje ele está aberto para o depositário, que foi o primeiro a receber esse serviço, sempre pensando na questão logística. Logo em seguida nós abrimos para os transportadores aéreos e para os agentes de carga,
e agora faltaria para o perfil importador, despachante, que não foi possível colocar nessa primeira versão do sistema, mas já tem item de backlog preparado, e assim que possível a gente vai evoluir e vai permitir essa consulta via API dos importadores. Existe algum robô que vai substituir o robô do Mantra que diversos sistemas hoje utilizam? Essa questão do robô assim, todos os sistemas da Receita Federal, elas estão voltados para o uso inteligente do usuário final. E os sistemas do Portal Único do Comércio Exterior, eles estão voltados também para a eliminação da necessidade do robô. Então, nós sabemos que é uma necessidade do mercado de buscar as informações de forma automatizada, sem ter que o usuário buscar a informação e depois digitar no sistema próprio do interveniente, né? E, então, os sistemas do comércio internacional Portal Único, eles trabalham com notificações, e é a forma como o CCT também foi construído. Nós criamos várias notificações de eventos-chave para importador, para agente de carga, para depositário, para transportadores, para que eles busquem essas informações via serviço, né, pela API do CCT Importação, sem a necessidade de ter que acessar em tela essas informações de forma manualizada. Então, via serviço, conversa máquina com máquina, eles buscam as informações que hoje eles obtêm por esses robôs, né, que, de certa forma, prejudicam a performance do sistema do comércio internacional. Tá? Então, a ideia dos novos sistemas do Portal Único é justamente trabalhar com as informações, avisar essas informações aos usuários interessados, e esses usuários interessados, de forma inteligente, via serviço, buscam essas informações no Portal Único. Tá? E aí a nossa intenção é justamente eliminar a necessidade de qualquer tipo de desenvolvimento privado que busque essas informações de forma pesada, de forma massiva, nos sistemas do portal. Nós ainda não conseguimos implementar todas as notificações que desejamos, tá? Mas já temos algumas já prontas, né? Já funcionando aí no CCT, mas verificamos a necessidade de outras trazidas até mesmo durante o período de treinamento, e que assim que possível a gente vai implementá-las. Obrigada, João. Bom, agora o tema, o TC, né, o tratamento de carga. Bom, é de conhecimento que os tratamentos não serão mais utilizados no módulo CCT. Como ficará a cobrança de armazenagem no aeroporto? Terá uma tabela única? Esse tema é recorrente, né? A gente gosta de deixar bem claro que o que a Receita está mudando é o sistema de controle da Receita Federal. Não estamos alterando responsabilidades pela carga, tá? Isso é bom deixar claro. E a questão de cobrança de valores, ela é competência exclusiva da ANAC, né? Então, a gente sempre que essa pergunta chega, nós falamos, procure a ANAC, converse com a ANAC, veja o que ela conhece. A ANAC já foi apresentada por diversas vezes ao CCT, realizamos reuniões com a própria ANAC, explicamos o projeto, eles compreenderam, já sabem dessa questão envolvendo a cobrança, e temos certeza que eles estão tratando disso aí. Então, nós pedimos que assuntos relativos à cobrança de armazenagem, eles precisam ser tratados pela própria ANAC, ok? No que diz respeito ao CCT, nós só estamos reproduzindo no sistema a responsabilidade de cada interveniente durante a logística, o fluxo da carga importada, da carga aérea aqui. E, João, a 15 acho que também vai nessa linha, né? A Receita pretende emitir algum parecer sobre a responsabilidade com o fim do tratamento da carga, ou seja, toda a carga que o aeroporto recepcionar passará a ter responsabilidade com o fiel depositário, independentemente se a carga seguirá para trânsito para a zona secundária ou primária, independente ainda do tempo de retirada de circulação do documento aduaneiro de trânsito. A responsabilidade da carga ela está clara assim por extravio no decreto 3766, né? Então ali nós estamos vinculados à lei, né? Ou seja, o decreto-lei estabelece lá a responsabilidade de cada interveniente, né? E houve uma alteração em 2010 do decreto 3766 e foi até antes mesmo da concessão
dos aeroportos, e ela que está valendo. E lá ela fica e deixa bem claro a responsabilidade do transportador aéreo até a chegada, vamos dizer, do TECA, do terminal de carga, e a partir dali a responsabilidade do depositário até que ele faça a entrega da carga ao importador, após o desembaraço, ou do transportador terrestre, no caso de uma DTA terrestre. Ou se houver necessidade de retornar para uma companhia aérea para que faça um trânsito aéreo, também ele fará essa entrega. Ou seja, a questão da troca de responsabilidade, ela permeia todo o CCT. É fundamental isso daí, mas deixando claro de quem é a responsabilidade por cada etapa e com quem está a carga, de forma que se essa carga extraviar, desaparecer, qualquer problema, a Receita saiba exatamente quem vai ser responsabilizado. Assim, João, assim, acho que é importante a gente deixar uma questão cronológica com relação às normativas que tratam sobre o controle de carga no modal aéreo. Então, a base normativa da IN 102 de 94 são INs anteriores de 89, de 93, que foi reproduzida quando foi implantado o mantra. Só que em 2010 houve uma alteração do Decreto-Lei 3766 que deixou mais claro, mais nítido como é que funciona a questão dessas trocas de responsabilidades, principalmente de carga descarregada pelo transportador e depois que ela deve ser recepcionada pelo depositário do recinto do local do descarregamento. Então, o artigo 60, que o João mencionou, do Decreto-Lei 3666, que foi introduzida por uma modificação legal de 2010, que serve de base como a questão das trocas de responsabilidades que nós implementamos no CCT Importação. Tá? Então, é uma normativa já de 2010, que é válida, e que nós só trouxemos no CCT Importação as funcionalidades de recepção, de entrega intermediária, como marcos para a gente definir de quem é a responsabilidade de carga em cada etapa do processo. Tá? Então, a base legal já existe, e o que nós fizemos no sistema foi justamente refletir que a lei já definiu como responsável por cada etapa do processo. Bom, o próximo tema é bloqueio, né? Qual a atual perspectiva da Receita para a implementação do sistema de bloqueio ativo de cargas? A ferramenta se tornará uma medida totalmente vigorante no módulo CCT? Existirá alguma forma de reverter um bloqueio de carga? Os bloqueios, eles são utilizados justamente para interromper o fluxo da carga. Desculpe. Com o CCT, mudando totalmente aí o paradigma de indisponibilidades que hoje existem no mantra, o CCT é uma linha contínua, ou seja, a carga vai seguir o seu fluxo e, por exemplo, só pegando a título de exemplo, uma divergência que existe hoje no mantra que gera uma indisponibilidade 23, 24 por peso de quantidade de volumes, no CCT não ocorrerá. O nosso gerenciamento de riscos ele é avaliado passo a passo da carga, mas via de regra ele será executado principalmente no momento do despacho, da análise do despacho aduaneiro. Vamos pensar aqui no DI, ou seja, a declaração de importação antes de ser liberada é analisada pela Receita, podendo ou não ir para canal. E, nesse momento, a Receita vai tomar a decisão com base em tudo que aconteceu na história da carga. E aí sim é o momento. O que houve de retificação? O que existe de divergência? Então, nós colocamos um único local para tomada de decisão se vai jogar o despacho para o canal ou não, que é ali. Agora, durante toda a sua vida, as diversas equipes da Receita, o gerenciamento de risco, pode ser utilizado. E será utilizado como? Através dos bloqueios, né? Bloqueios que quem conhece o Syscomex Carga no modal aquaviário, ele é muito semelhante. Então, aqui no CCT, o primeiro ponto de interrupção da carga, que é por ocasião da informação de chegada da viagem, se uma carga não tiver consignatário, ela sofrerá um bloqueio, é óbvio, porque é um campo muito importante para o gerenciamento de risco. Então, ela ficará bloqueada, não tem dúvida, até que seja informado o real consignatário ali para que possa seguir o seu fluxo, ok? Pois bem, no que diz respeito ao prazo, a Receita pediu a antecipação da informação para que possamos realizar o gerenciamento de risco e não interromper esse fluxo da carga até ao registro da declaração de importação ou trânsito.
ou seja, nós realizamos uma análise prévia para permitir o fluxo da carga sem precisar ficar toda hora dando ok para cada etapa da carga. Correto? Então, falei da interrupção por conta do prazo, né? Ou seja, se informar fora do prazo, a carga, ao chegar, ficará bloqueada por 24 horas, sendo que o desbloqueio será automático por prazo após as 24 horas. No que diz respeito ao consignatário, ele ficará bloqueado, a carga vai ficar bloqueada até que seja informado o consignatário e após a sua informação, seguirá um prazo de 24 horas até que seja feita a análise pela Receita. A qualquer momento, a critério da unidade local, pode ser baixado esse bloqueio pelos colegas da Receita Federal, mas é uma decisão local e que, via de regra, não deve fazê-lo porque pode atrapalhar, prejudicar toda a análise do risco aí. Então, basicamente são esses. Eu falei por prazo, por falta de consignatário. Me ajuda aí, Rafael, acho que isso basicamente são esses. A recepção do house bloqueia o master, mas não impede a vida do house. Tá? Isso é uma questão assim que a gente tem recebido bastante aqui via e-mail aqui corporativo da divisão. Deixar claro assim que, como é uma metodologia nova, então muitos usuários do Mantra ficam em dúvida, assim, pô, mas você bloqueou meu master, o que eu faço? Nada, o master está bloqueado porque você recepcionou o house, as vidas seguem pelo house. Faça a DTA no house, faça a DI no house. Tá? Então, essa é uma questão bastante importante, assim, com relação ao bloqueio automático, um deles que acontece, né? Existe mais um bloqueio automático que seria com relação à indicação de não pagamento de frete, né? Que isso daí é pelo transportador aéreo ou agente de carga que eles podem fazer esse indicador e que gera o impedimento de entrega dessa carga para o importador. E aí, com relação à entrega, eu não sei se a gente vai falar isso mais para frente, eu não me lembro dessa pergunta específica, Márcio, mas, assim, deixar já um ponto de atenção para entregas em zona secundária de cargas que nasceram no CCT Importação, que é importante que o depositário da zona secundária faça todas as consultas desses impedimentos, desses bloqueios da carga, que existam no CCT Importação, antes de realizar a entrega da carga para o importador em zona secundária, porque hoje a metodologia do depositário de zona secundária é verificar somente no Siscomex Carga se existe algum impedimento e procede a entrega. Com carga que foi manifestada no CCT Importação, essa verificação dobra de sistema, ele vai ter que ver tanto no Siscomex Carga como no CCT Importação antes de proceder com a entrega, para verificar se existe algum bloqueio que impeça essa operação. Tá? Acho que falei sobre a parte de bloqueios automáticos, a gente poderia passar para 17. O João quer complementar? Uhum. Só para finalizar, um bloqueio também que nós temos lá, que é o de carga e abandono. Após 90 dias da descarga, se não for submetida a despacho aduaneiro, essa carga Perfeito. será bloqueada também automaticamente pelo sistema. Bom, a 17 aqui, como serão tratadas indisponibilidades, haverá alertas impeditivos ao registro? Sim, são os nossos bloqueios, né? Então, pegando o caso, se chegou uma carga sem consignatário, recebeu o bloqueio e o despachante quiser registrar uma declaração de importação, mesmo tendo o número do conhecimento, ele vai querer registrar? Ele vai ter o impedimento do registro da DI, justamente por essa razão, porque não foi informado o consignatário. A informação fora do prazo, se ele informou fora do prazo, a carga foi recepcionada, porque o bloqueio não impedirá a recepção por parte do depositário, por motivos lógicos, né? Então, a carga vai estar recepcionada pelo depositário, mas com bloqueio, e aí impedirá o despachante aduaneiro de registrar a declaração de importação ou o trânsito terrestre também, ok? Então, isso aí é importante frisar, e aí é a questão. Para que isso não aconteça, basta informar o consignatário, o que é super normal, e também informar dentro do prazo já devidamente
estabelecido, divulgado pela Receita Federal. Quero informar também que nesse piloto dessa semana, né, de anteontem, que chegou o cargueiro, não tivemos bloqueios. Os bloqueios não chegaram nem a, acho que, nem 10, em torno de 10% das cargas foram bloqueadas apenas, tá? Ou seja, a grande maioria informou o consignatário com sucesso, sem nenhum problema, e prestaram informação dentro do prazo estabelecido pela Instituição Normativa 2143. E onde serão indicadas os bloqueios, né? A gente fala mais em disponibilidade, né? Os bloqueios serão indicados na própria consulta do CCT, na consulta detalhada e na consulta também por parâmetros do CCT, terá uma informação lá do bloqueio, que essa carga está bloqueada. Ele fica bem claro lá para o usuário. E, assim, se ele entrar no detalhe da carga, a gente tem uma etiqueta bem grande do lado da indicação da carga que indica, assim, carga bloqueada. Então, existe um carimbo escrito bloqueado. Eu acho que essa questão 18 é mais específica, divergência de peso e divergência de volume, se haverá bloqueio ou indisponibilidade por conta disso. Não vai existir bloqueio por conta de divergência de peso e divergência de volume. Mas essas informações de divergências, elas podem ser consultadas também na tela do detalhe da carga, ou mesmo na tela da listagem vai aparecer um ícone, numa coluna de divergências, vai aparecer um ícone onde você, colocando o mouse em cima, vai mostrar qual que foi a divergência apontada naquela operação. Tá? Então, assim, questão de indisponibilidade por divergência de peso e volume, ou bloqueio por conta disso, não vai existir mais no CCT. Aí, só complementando, como eu já falei anteriormente, mas só para como é que se diz, enfatizar que essas divergências, mas está com uma diferença de peso de 50%, faltando volume, isso tudo será avaliado no momento do registro da DI, na análise da Receita Federal, que aí simplesmente pode jogar dependendo da análise, pode direcionar essa carga para o canal vermelho e aí, mais uma vez, poder prejudicar o fluxo, né? Sendo que essa indisponibilidade, que essa divergência verificada, né, pelo despachante, ele pode, antes mesmo de registrar a DI, ele viu que tem essa divergência, ele verifica o que aconteceu. Está faltando volume. Entra em contato com o agente de carga e o agente de carga pode informar, por exemplo, olha, houve um problema, essa carga não embarcou hoje, virá outra parte amanhã. Então, ele não precisa fazer nada, ele vai ficar parado, aguardando. No dia seguinte, quando chegar essa outra parte que vão se juntar, aí sim ele registra a DI dele. Lembrando que tudo que eu falei, sem nenhum bloqueio. Ou seja, ele não vai precisar, por conta de um bloqueio, recorrer à Receita Federal, pedir para baixar, para então só ele registrar a DI. Não, esse fluxo vai começar natural. Agora, se por opção do importador despachante ele quiser registrar com a divergência, corre o risco de cair no eventual direcionamento de canal, né? Então, o alerta fica para o despachante, a carga está recepcionada, verifique antes do registro da DI se está completa. Bom, conhecimentos tinham 10 volumes, eu estou com recepcionado 10 volumes, peso praticamente batendo, ótimo, posso registrar minha DI. Está faltando? Não faz nada. Procura o seu agente de carga e veja o que aconteceu. E, João, acho que essa última vai bem nessa linha do que você está falando, né? Alguns pontos com falta de NCM, divergência de peso, não bloqueia o registro da DI, porém pode direcionar para um canal, exatamente o que você falou. Né? Nesse caso, de quem é a responsabilidade? Né? Aqui no entendimento da pessoa que enviou, deve ser do agente de carga que não lançou as informações ou não identificou a divergência no lançamento do CCT. Mas, geralmente, o mais penalizado é o importador, que precisa fazer a revisão. Né? Como você falou, fazer a consulta e... É muito importante, essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, a responsabilidade, gente, vamos lá, quem emite o conhecimento é o agente de carga ou a companhia aérea, né? E aí ele faz isso baseado em informações que recebeu do próprio importador por ocasião da transação comercial. Então, a NCM e a divergência de peso, eles não vão bloquear, mas podem realmente prejudicar um despacho, porque se for registrado com uma divergência ou com uma informação que chame a atenção da fiscalização, ele pode ser direcionado. Daí, a gente volta àquela questão da importância do despachante, antes mesmo da chegada
da viagem, do voo, verificar se está tudo ok, ótimo, ele já pode ficar tranquilo, ele não vai ter problema. Agora, já verificou que aquela informação não é completa, ou após a recepção ele verifica que tem uma divergência muito grande de peso ou de volumes, ele para ali mesmo, ele não registra a DI, justamente para não prejudicar, porque de repente, ao chegar essa carga no dia seguinte, a outra parte, e ele complementá-la, ele registra a DI e ela, em princípio, iria para o canal verde e vai seguir seu fluxo natural. Ao invés que, se ele registrar com uma divergência grande aí, pode ser que ela seja direcionada. Então, assim, é aquela liberdade e a escolha vai ser daquele que registra o despacho, né? Agora, com relação, poxa, se tiver uma informação completamente equivocada e o agente de carga ou a companhia aérea eles demorarem a retificar o conhecimento, eles vão se responsabilizar, mas no fundo quem vai pagar a conta da armazenagem, em princípio, seria o importador. Mas isso tem que ser resolvido no âmbito do setor privado, né? A Receita vai só monitorar tudo isso daí e tomar decisão lá na análise do despacho. Excelente, João. O próximo tema é a informação do código da NCM, né? Já foi falado um pouco sobre isso, mas é uma pergunta recorrente, né? Havia várias na nossa listagem. Quanto ao NCM, será obrigatório o preenchimento dele? É muito importante a gente mencionar, porque eu recebi de alguns colaboradores aí do projeto aí, mais próximos aí, mensagem dizendo que não, a NCM é obrigatória do CCT a partir do dia 2 e que, se não informada, estará passível da multa de R$ 5.000. Gente, a gente está gravado aí nas lives anteriores aqui do Procomex, está registrado lá, nós falamos e divulgamos sempre, NCM no CCT não é obrigatória, tá? É um campo facultativo opcional, porém, nós solicitamos que quem puder prestar essa informação, é bom justamente para o fluxo da carga, tá? Então, é o seguinte, se vocês têm essa informação, divulgue a informação para a Receita, informe no CCT, que vai facilitar todo o gerenciamento de risco da gente e facilitar, consequentemente, o fluxo, a saída mais célere da carga, entendeu? Mas deixando claro, não é obrigatória. Até o momento foi determinado pela nossa administração não tornar o NCM obrigatório. Só para destacar também, das cargas que foram manifestadas no piloto lá na primeira viagem, creio que nenhuma delas veio com essa informação. Aí o fluxo seguiu de forma correta, mas essas informações migraram para a nossa gestão de risco, que fez a análise e considerou que as informações prestadas no conhecimento eram suficientes. Tá? Então, é só uma questão assim de... A NCM, ela complementa as informações que estão descritas no conhecimento. Então, torna mais assertivo o trabalho da Receita Federal. Não necessariamente, se eu não informar a NCM, eu posso cair no canal vermelho? Não, isso não é uma regra, isso daí depende de outras informações, tá, que são prestadas tanto no conhecimento como na declaração de importação. Tá? Então, deixar claro, assim, a NCM não é obrigatória, ela é um facilitador e pode também facilitar vocês, importadores, num fluxo mais tranquilo da carga. Tá ótimo. Na pergunta 21, ela também vai na linha da NCM, eles fazem uma correlação com o sistema mercante, e não, aqui no CCT é diferente. Aqui, primeiro, a falta da NCM não vai impedir o registro da DI, porque lá ela no mercante ela é obrigatória, e se você tiver divergente, não consegue registrar a DI. Aqui no CCT não, isso aí não vai acontecer. Uhum. E se for informado e for diferente? Não tem problema, você Também pode não tem informar, problema. não tem problema nenhum. Mesmo informando divergente, a NCM, em relação ao que foi informado na carga e na ADI, não vai impedir o registro da ADI. Assim como a informação incorreta, como a não informação, ela é monitorada pelo nosso GR. Excelente. Próximo tema, retificação, né? Quais as retificações serão feitas pelo fiel depositário? Após a carga recepcionada, como serão feitas as retificações? Bom, retificação pelo fiel depositário são, logicamente, as informações que ele
prestou no sistema, no CCT, através, né, dos eventos do sistema Recintos, né, ou seja, ele presta informações, ele envia informações ao sistema Recintos, que automaticamente envia ao CCT, e aí que valida essas informações. Essas informações o fiel pode retificar, informações prestadas por ele, é claro, né? As informações prestadas pelo agente de carga só poderão ser retificadas por ele ou pelo transportador aéreo, conforme o caso, até a vinculação ao documento de saída. Após a vinculação da carga ao documento de saída, no ADI, no caso, somente a Receita Federal vai poder retificar dados do conhecimento, tá? Ou seja, até o registro do ADI, ele tem a possibilidade de retificar essas informações. E, obviamente, que essas informações migrarão para o nosso gerenciamento de risco. A 24, acho que é essa que você já respondeu agora, né, João? Até a vinculação do documento, né? O prazo para a gente de carga fazer a retificação. Em caso de erro nas informações, como funciona o processo de regularização no sistema? O próprio responsável pelo arquivo faz essas retificações, né? Aí, no caso juntando a 23 com a 25, após a chegada efetiva da aeronave, podemos realizar ajustes, assim, documentos de AWB, Master AWB e House, sim. Com relação à informação da viagem, existe alguma restrição com relação ao que ele pode retificar após a chegada efetiva da aeronave, né? Então, ele pode retificar a viagem para inserir alguns novos conhecimentos, mas ele não pode retificar para excluir conhecimentos. Então, existe uma certa limitação. Existe também uma limitação de prazo, se eu não me engano, até 1 hora ou 2 horas da chegada. Na verdade, assim, a companhia aérea ela pode retificar a viagem até 48 horas após a sua chegada. Agora, ressaltando o que o Wade já disse, a partir do momento da informação de chegada, a companhia aérea não consegue mais excluir carga alguma, tá? E podendo retificar informações da carga e também da viagem, né? Agora, por exemplo, chegou uma carga, que é um erro que eu acho que recorrente, a carga chega como total, manifestada na viagem com uma carga total. Por ocasião da recepção, o depositário verifica que veio só metade da carga. A companhia aérea, dentro de 48 horas, ela entra no CCT, retifica essa viagem, dizendo que aquela carga passaria de total para parcial. E aí, na próxima viagem que trouxer a diferença dos volumes, ele informa normalmente sem problema. Perdão. E deixando claro que tudo que eu falei aqui, ele não precisa solicitar a Receita Federal em nenhum momento. Tudo ele faz pelo sistema sem precisar procurar a Receita Federal. Ele chega dentro do prazo de 48 horas, retifica a viagem, informa na próxima viagem o restante, chega, juntam todas as partes naquele aeroporto e o despachante pode registrar a sua declaração de importação. E tudo isso, mais uma vez, sem precisar solicitar nada por processo para a Receita Federal. Se em qualquer lugar... Não, desculpa, só ia completar. Se em qualquer momento da cadeia logística, qualquer a Receita Federal entender que tem que interromper aquele fluxo, qualquer servidor da Receita Federal, da Receita Federal, ele pode intervir e interromper mediante um bloqueio manual. Ou seja, eu falei no início sobre os bloqueios automáticos e agora eu estou falando do bloqueio manual que pode ser utilizado por qualquer servidor da Receita Federal para interromper a qualquer momento o fluxo da carga. E só para deixar claro, assim, os marcos temporais, todos eles estão na nossa instrução normativa, então, com relação a até quando que eu posso retificar, como é que é a carga ou a viagem, então tem tudo lá descrito na nossa IN, vale uma atenção especial com relação às retificações, tá? Retificação para inclusão de item ou inclusão de novo conhecimento para o prazo, isso daí não é uma retificação, isso daí é uma nova inclusão, nova informação, está sujeito a penalidade. Retificações não estão sujeitas a penalidades, então deixa bem claro essa questão. Então, se você já fez uma informação de um AWB, poxa, mas eu errei a quantidade, quero fazer retificação, tudo bem, pode fazer, até mesmo pode fazer depois daquele prazo lá das 4 horas antes da chegada, desde que esse conhecimento já tenha sido manifestado dentro desse prazo, tá? Então, verifiquem bem a instrução normativa 243, principalmente com o que é retificação e quais são os prazos que
o sistema está aberto, assim, que permitem vocês fazerem a retificação. Muito importante essa questão que o Eide colocou aqui, da não penalidade por conta de retificação da carga, tá, gente? Isso também é uma pergunta recorrente e muito bom aí de ter pontuado essa questão. O próximo tema é erro de expedição. Cargas com erro de expedição pelo agente na origem, segundo a IN, devem ser declaradas no módulo CCT. De que forma será essa transmissão? Né? Via XML também, tanto pelo agente de cargas quanto pela companhia aérea? Existe no manual aí, porque tem muitos detalhes aí que eu acho que não ia prejudicar um pouquinho aqui a reunião aqui para a gente não passar, mas basicamente é o seguinte: se chegou uma carga com erro de expedição, vai ter que procurar, aí necessariamente, né, vamos pensar num caso que chegou uma carga no Brasil informada como, vamos dizer, Miami e Guarulhos, mas aí ao verificar fisicamente o volume, você percebe que a carga é Miami, Argentina, né? Vai para o aeroporto lá de Ezeiza. Pois bem, como a carga já foi informada no CCT como uma carga de importação, o responsável vai ter que entrar com um processo junto à Receita Federal da unidade, e aí me permitam que as unidades podem variar um ou outro procedimento local no que diz respeito à formalização dessa situação, né? Mas basicamente vai ter que fazer um novo conhecimento, o agente de carga vai ter que informar um novo conhecimento, por exemplo, Miami Ezeiza, né? E posteriormente excluir esse daí, Miami Guarulhos, tá? Mas isso tudo tem orientação no manual, peço que vocês leiam com calma, e dúvidas podem ser tiradas juntamente até mesmo com a unidade local, mas isso já está previsto no sistema, já foi até testado há poucas semanas, e correu tudo bem, o resultado foi bem satisfatório aí, porque foi testado inclusive por próprios agentes de carga e companhia aérea, tá? O próximo tema é multa. Quanto à multa prevista, ela será aplicada a partir da homologação de agosto ou no prazo de 180 dias da publicação da ERE 2143. Também deixar claro, isso tem gerado bastante dúvida para os intervenientes. Olha, a multa, o prazo que nós colocamos de 180 dias foi com relação aos prazos dos artigos 40 e 41, que prevê a aplicação de multa pela informação prestada fora do prazo de 4 horas antes da chegada da viagem para voos longos ou 30 minutos depois da decolagem para voos curtos. E aquelas de, se eu não me engano, de 4 horas para informação do XFFM com partida nacional, da viagem com partida nacional, que é o artigo 41, tá? Então, a única coisa que a gente dilatou com relação a esses prazos é não aplicar multa se as informações foram prestadas fora desses prazos, assim, de 4 horas ou de 30 minutos. Mas deixamos claro, se a informação for prestada depois da chegada da viagem, ela está, sim, sujeita à multa. Então, prestem muita atenção. O que foi abonado nesse período de 180 dias da publicação da IN, que foi no dia 1º de julho, foi somente a questão desses prazos de 4 horas e de 30 minutos. E deixamos claros que o marco para fins de penalização é até a chegada da viagem. Então, se você informou conhecimento de carga após a chegada da viagem, essa operação está, sim, sujeita à penalidade pecuniária. Inclusive, né, Eide, infelizmente, na semana passada já tivemos essa situação. Agentes de carga informando após a chegada da viagem. E aí não tem jeito. Esses aí, mesmo você vê, mesmo no piloto, mas já estão sujeitos à penalidade. Isso foi deixado bem claro. E assim, recebemos algumas pessoas perguntando, que estavam entendendo que durante 180 dias, tipo assim, não, eu posso informar a qualquer momento que eu não vou ter penalidade. Mas em nenhum momento foi dito isso, entendeu? Então, é bem importante para o dia 2 todo mundo deixar claro, que dia 2 não, desde semana passada já está valendo, mas que para o dia 2, com esse movimento grande que teremos, que saibam que após a informação já está passível de penalidade. Então, por favor, essa última viagem de anteontem, já praticamente ninguém informou fora do prazo, ou seja, o pessoal tem condição de fazer, né? Então só tem que ter esse zelo aí por conta do prazo, tá, gente?
Obrigada. O próximo tema é desconsolidação. Quais são os novos procedimentos em relação ao sistema de desconsolidação de cargas aéreas? O principal é que hoje no Mantra quem presta essa formação é a companhia aérea. E agora com o CCT a responsabilidade é exclusiva do agente de carga, né? Ele envia os arquivos próprios lá do cargo XML e ele dentro do prazo e aí o próprio sistema faz essa vinculação, porque o agente de carga ele informa o house e o arquivo de associação master house. E a companhia aérea informa o master. Quando eles estão todos informados no sistema, o sistema linka todos eles e aí a árvore fica completa. Então, assim, o procedimento principal é o agente de carga atentar ao prazo e à informação. Qual local, o link público, para verificar se a desconsolidação do house foi validada com sucesso? No próprio CCT, né? na consulta em tela ou serviço, ele consegue saber se a árvore está completa, né? A árvore de desconsolidação. Perfeito. O próximo tema é armazenagem. Gostaria de orientação para armazenar cargas com controle de temperatura no sistema do CCT. Isso é com relação no arquivo XML da IATA, existem campos específicos referentes a manuseio especial da carga, serviço especial da carga e outras informações de serviço. No manuseio especial da carga, existem vários códigos que estão presentes lá no toolkit da IATA, que servem como referência assim, para qual que seria o tratamento a ser dado para essa carga com relação a armazenamento, se são cargas perigosas, se são cargas de animal vivo, biológico, coisa desse tipo. Então, se esses códigos forem prestados de forma correta, existe inclusive a questão do controle de temperatura, que estão dentro, alguns códigos falam desses padrões de faixa de temperaturas que estão no padrão da IATA. Tá? No Mantra, a própria Coana, ela criou, quando teve a questão da Covid, novas faixas de temperatura de armazenamento. Tá? Então, isso aí, os depositários que utilizam essa tabela do Mantra, eles falaram assim, não, se eles utilizarem esses códigos, tá? Continua valendo, mesmo que esses códigos não sejam validados pelo CCT. Então, o que acontece? Você informou um código de tratamento, Special Handling Code, que está na tabela da IATA, o próprio CCT vai buscar a descrição que está na tabela da IATA. Tá? Se esse código não tiver uma descrição, ela não vai buscar, mas não vai rejeitar esse código. Então, se você colocou assim, a carga de temperatura, carga COVID, temperatura -5 a -10, esse código não vai ser rejeitado, vai estar lá, mas não vai vir com essa descrição. E no próprio, na tag lá do XML de contexto especial, existe outro campo, onde o campo texto livre, onde você pode manualmente colocar assim, carga com temperatura controlada, -5 a -10. Tá? Então, o XML ele permite que essas orientações sejam passadas de forma estruturada e de forma que o CCT consiga processar e mostrar na consulta detalhada da carga. Bom. Quer complementar, João? Não, tá perfeito aí, é isso aí mesmo. Okay. Documentos. Os documentos físicos não serão mais necessários para liberação nos aeroportos, né? E aí até a próxima, quando deixaremos de entregar o original 2 e utilizar somente o EAWB? Assim, para fins fiscais, assim, de liberação da carga, documentos de instrução de DI, documentos de instrução da DTA, a própria IN 2143, ela já aboliu a apresentação do papel. Com relação aos demais órgãos anuentes, ou até mesmo com relação a questões cíveis, com relação ao depositário fiel, isso é uma questão que os próprios intervenientes vão ter que discutir entre si. Então, a questão fiscal, para fins aduaneiros da Receita Federal, nós abolimos a apresentação do papel. Se a informação for prestada de forma correta e tempestiva no CCT de importação, nós consideramos que a informação foi prestada de forma adequada. Tá? Então, não precisa mais apresentar o AWB papel para a Receita Federal,
se as informações estiverem corretamente prestadas no sistema de importação. Obrigada, Eide. O próximo tema, agora nós entramos com algumas dúvidas gerais, né? Nós temos aí 3 slides de dúvidas gerais. A primeira é, em caso de atraso de aeronave, onde não é possível prever a chegada no primeiro aeroporto brasileiro, qual será o procedimento? A flexibilização, a flexibilidade que existe no CCT ela é muito grande. O transportador aéreo ele tem uma flexibilidade grande no que diz respeito à questão, por exemplo, o voo está previsto para Guarulhos. Se, porventura, essa viagem tiver que ser desviada para o Galeão, a própria companhia aérea pode pousar no Galeão, ela retifica a viagem de forma a transferir, inclusive, todas as cargas que estavam inicialmente manifestadas para descarregar em Guarulhos, manifestar para o Galeão. E, se preciso for, descarregá-las sem nenhum problema, sem precisar de autorização, bastando que ela efetue essas alterações no próprio CCT, entendeu? Então, basicamente é isso daí no que diz respeito à movimentação da carga e viagem no planejamento do CCT. Eu não sei se era bem essa pergunta dele aí, que em caso de atraso da aeronave, onde não foi a chegada... Eu não sei se é isso que foi perguntado, eu não confesso, não entendi bem a pergunta. Assim, caso de atraso da aeronave. Bom, o XFFM, o dado da viagem que foi informado pelo transportador, ela é o transportador que é responsável, né? O que acontece? Quando ele sai, a viagem sai efetivamente do exterior, ela é isso em que nós recebemos a informação da partida efetiva, né? E a previsão de chegada são várias questões ou várias variáveis, né? Que a gente não tem como prever. Mas, assim, se houver mudança de rota, o transportador aéreo ele pode enviar um novo XFFM indicando qual que vai ser o local de pouso, ou mesmo depois certificar incluir um novo local de pouso na própria viagem que foi informada, né? Se houver desvio. Assim. Então, realmente, essa questão está meio sujeita a várias interpretações, né? Não sabemos. Então, se a pessoa estiver aqui conosco, se ela puder esclarecer, depois a gente anota e reapresenta para vocês essa Tá ótimo. A 34, que fala que se a carga tiver escala em 3 ou mais aeroportos no exterior, todos devem ser informados. É interessante, é importante essa pergunta. Não, para o CCT, o XFFM, que é o arquivo de viagem, deve ser informado o último aeroporto último aeroporto no exterior. As informações, qual o retrato da viagem no último aeroporto no exterior antes de vir para o Brasil. Então, é essa fotografia que deve constar do XFFM, e aí você pode ter cargas com diversas origens, né? E então não tem problema, elas ficam nesse nesse arquivo da viagem e ela é transmitida para o Brasil. Então é importante ressaltar que se ele teve 3 outras escalas em outros aeroportos até chegar no último, que por exemplo pode ter sido Miami, não, você pega o retrato lá de Miami, todas as cargas que estão ali e aí encaminham para o CCT. Caso sejam lançados houses no sistema que não cheguem por decisão da companhia aérea e sejam embarcados pela mesma no próximo voo disponível, os agentes de carga precisam excluir esse house e lançar novamente no próximo voo, ou apenas a companhia fará a alteração do voo no master? Deixa eu ver se ficar clara a pergunta aí. Ele lançou os house no sistema, ok, mas aí, quer dizer, ele manifestou numa determinada viagem, só que não chegou. Vai chegar no dia seguinte. Essa carga vai chegar no dia seguinte, a retificação pode ser realizada, né? E a carga chegar a outra parte chega no dia seguinte e elas se juntam, caso seja parcial. Se ela for total, ele vai informar tudo na outra viagem. O sistema vai permitir, tratando exclusivamente de house, né? Master não é permitido ao master, após ser informado como total, informar em 2 viagens. Para que ele possa ser informado em 2 viagens, o master ele precisa ser retificado para parcial
e aí sim ele consegue informar uma outra viagem, tá? Após identificar que não chegou. O house não, o house ele pode informar na outra viagem que não terá problema. Então, eu acho que essa questão assim é a seguinte, assim, o agente de carga informou os saldos no sistema. Esses saldos não vieram na viagem A, ela veio numa viagem B. Ele precisa excluir esse house? Não, Na não precisa verdade, não, excluir. não, na verdade, não pode, né? Na verdade, ele não vai É, conseguir excluir após a informação, porque para a Receita considera ocorrido, né, um fato gerador, ela foi manifestada, então ele não vai conseguir excluir essa carga. Ela pode vir na outra, como se na próxima viagem, e aí sim, como é que se diz? Fazer o link, linkar, né, o físico com o uhum. manifestado. Assim, e outra, se você já sabe com antecedência, se a companhia aérea fala assim, eu manifestei, esses seus saldos não vão embarcar, vão num outro voo, vocês já podem fazer a programação, se não mudar o master, se não mudar nada e a companhia aérea já fizer a manifestação correta no próximo voo, realmente não precisa fazer nada. Mas se esse voo já tiver manifestado, já a árvore estiver completa, é a questão do João, né? Então, vocês não vão fazer essa exclusão em nenhuma das hipóteses, né? Mas precisa depois fazer a associação desse house a uma nova viagem, né? Que vai ser a próxima no voo, se tiver alteração do master pela companhia aérea. Caso Lembrando contrário, não tem nenhuma alteração que o agente de carga precise fazer com relação a isso. Lembrando que companhia aérea só mexe, ela só altera dados relativos ao master, tá, gente? Deixando bem claro, ela não tem ingerência de alterar dados do house. O envio do arquivo XML pode ser feito com antecedência ou somente dentro da janela informada na instrução normativa? Não, pode ser informada com antecedência. Na verdade, o que alguns agentes de carga nos passaram é que eles pretendem enviar o arquivo XML antes mesmo até da saída da origem lá, né, no aeroporto de partida. Alguns nos passaram isso. O único agente que vai enviar o XML dentro da janela, que seria 4 horas antes ou meia hora depois da viagem, é a companhia aérea com relação à viagem, porque a gente só aceita uma viagem, um XFFMX, assim, ou seja, depois que ocorreu a partida efetiva, é que a companhia aérea vai manifestar o seu voo. Então, é o único interveniente que vai informar dentro dessa janela que a gente previu, das 4 horas ou 30 minutos. Uhum. E lembrando, né, que na prática também recebemos esse retorno de várias companhias aéreas que, independente das 4 horas, no momento da partida no exterior do aeroporto de origem, muitos já pretendem enviar o arquivo para, tipo assim, já resolver o problema. Então, uma viagem, um voo de, sei lá, 12, 15 horas aí, no momento da decolagem eles já vão enviar tudo. Eles vão enviar todos os arquivos para facilitar, para não ter problema. E não necessariamente esperar chegar até as 4 horas, né? Será possível associar o house ao portal único antes da companhia aérea informar a viagem e o master, ou somente depois? Sim, pode informar antes, sim. O agente de carga já envia o arquivo do house e o arquivo de associação master house e já deixa. Quando a companhia aérea informar o master e a viagem, o próprio sistema faz toda a amarração e aí a árvore fica completa. Isso é uma tranquilidade para o agente de carga que quer trabalhar com antecedência, ficar tranquilo na sua responsabilidade. Então, isso daí é algo que eu acho ficou bem bacana no sistema, já testamos exaustivamente e está funcionando bem. Inclusive, nesses 2 pilotos aí que tivemos aí semana passada e anteontem, aconteceu exatamente isso daí. Os agentes de carga manifestaram com uma boa antecedência, pelo menos alguns, e aí, quando a companhia aérea lançou os masters, foram todos associados sem nenhum problema. 38, o NIC, número identificador de carga, será substituído pela RUC? Essa aí é uma diretiva do próprio portal. Perdão. De nós utilizarmos a RUC. A RUC já está sendo utilizada pela DUI, a DUIMP também está sendo construída em cima da RUC, e vocês têm importação no modal aéreo. Por mais que o conhecimento de carga, o mercado continue utilizando, e por um bom tempo ainda vai ser utilizado os números de AWB House,
Se vocês derem uma olhada lá nas informações gerais, na aba, o próprio sistema já está gerando esse número de RUC. E esse número de RUC, no futuro, vai ser utilizado para fazer a vinculação a uma do INPE. Tá? Depois de 365 dias, será possível fazer consulta de cargas no portal único? Sim, sem problema. Essa dúvida eu acho que surgiu por conta da repetição do número, né? O número só pode ser repetido depois de 365 dias. Mas isso não significa que o número do conhecimento que já foi informado há mais tempo, ele vai ser excluído, ele continuará lá. Se você fizer a consulta pelo código, vão aparecer os dois registros do conhecimento, tanto o que não está ativo, que está antigo, como o que está ativo no sistema. Então, não se preocupem, a informação do conhecimento que tem numeração repetida, ela não é excluída do portal. Quanto tempo após o EPD as informações do embarque serão disponibilizadas no CCT? Olha, imediatamente após o fechamento da árvore aí, por exemplo, um voo que esteja saindo lá da Europa, momento que decolou o avião e a companhia aérea informou o master, e desde que o House já tivesse sido informado, fechou a árvore, todas as informações já estão disponíveis ao importador, ao próprio emissor do conhecimento, né? E como já vai ter direcionamento para o depositário, ele também, depositário, poderá ter acesso a essa informação, logo após a partida mesmo lá do aeroporto de partida, né? Ele vai receber a notificação, no caso do depositário, que vai ter uma viagem chegando para o aeroporto em que ele é o responsável ali, né? E ele já pode acessar essas informações. E aí vale para todos. As embalagens serão as mesmas informados no mantra atual, 4? No As caso, embalagens, eles vão ter que utilizar as que estão listadas no evento de geração de lotes do recinto, na API, existe uma lista de embalagens, o código de embalagem que serão utilizados para a informação pelo depositário do que está sendo utilizado. Então, essa mesma informação de embalagem é que vai ser utilizada para fins de registro API. O CCT importação, por enquanto, ele não apresenta essa informação de embalagens que a gente recebe do sistema recinto, tá? Em nenhum campo da consulta de carga. E no próprio XML, né, Ed, da IATA, ele não possui também. Não possui essa informação. Por isso que nós não estamos apresentando ela na manifestação da carga. E as etapas de chegada, eu visto, continuarão as mesmas? A etapa de chegada é dada pelo transportador aéreo no sistema de importação. O armazenamento é feito agora pela geração de lotes do sistema recintos, que não se trata mais de armazenamento, seria somente a questão de recepção pelo sistema de importação, e não tem mais o Visa e o Avaliza após esse registro de armazenamento. A carga estando recepcionada, ela está apta a ter o seu registro de declaração efetuado. Bom, essas foram as 42 perguntas que nós selecionamos. Finalizamos, estávamos preocupados, mas até antes. Eu também. A gente ia conseguir responder tudo aí, mas a gente queria passar por todas aí, que bom que acho que conseguimos aí. Só compartilhando com todos, como é que você vai fazer? Transcrever as perguntas, colocar num documento, né? Das perguntas que foram respondidas aqui, transcrever, a gente vai validar com a Receita Federal essa transcrição das perguntas, a gente vai pegar essas perguntas que estão no chat, que eu acho que foram várias, né? E encaminhar para o Eide e para o João para eles responderem, e a gente vai divulgar no site do Procomex esse documento com perguntas e respostas. João? Bem, muitíssimo obrigado, João e Marcos, Eide, por essa detalhada explicação do funcionamento e as respostas a essas perguntas. E só enfatizando o que a Márcia disse,
nós vamos utilizar essas perguntas e as respostas e disponibilizá-las para a comunidade, incluindo as perguntas que estão no chat, que nós encaminharemos para que a equipe que desenvolveu o sistema responda, para nós incorporarmos a esse documento que estará no nosso site. Então, eu quero agradecer a todos os representantes da Receita, especialmente ao João e ao Ed, por ter dedicado tempo para explicar como vai funcionar o novo sistema. E recomendo que os alertas todos que foram feitos sejam levados muito a sério, porque, pelo que eu entendo, o sistema antigo vai ser desligado. E quem não tiver adequado para operar no novo sistema vai ter dificuldade, pelo menos no início, tá certo? As vantagens do novo sistema são claríssimas. Então, espero que todos dediquem o tempo necessário para se preparar. Então, mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado à participação de todos que aqui estiveram nesse fórum virtual. Então, até a próxima. Márcia, você não quer falar o nosso próximo e-dialogue qual é? O nosso próximo webinário é sobre o módulo Recintos, né? Vai ser no dia 26 de julho. Letícia, confirma comigo. 26, né? Isso, dia 26. Vou colocar o link aqui no chat, se alguém quiser se inscrever, mas também no site do Procomex tem sobre o evento. Tá, é das 10 ao meio-dia também. Ok, gente. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até o dia 26 para aqueles que vierem a participar. Até logo. Bom dia, até logo.